Olá pessoas, como vocês estão? Hoje eu venho aqui para conversar sobre um assunto que eu acho bem interessante e relaciona com aprendizagem, com objetivos, com hábitos e como a gente pode encarar as nossas ações para a gente ter mais êxito e satisfação com todas essas coisas, né? Vamos começar então, né? Hábitos, no final do dia, eles são uma forma de aprendizagem, né? Então é quando a gente aprende a realizar uma determinada ação de forma habitual, ou seja, de forma recorrente e ao pressuposto de que gatilhos são o suficiente para iniciar essas ações que a gente aprendeu, ou seja, elas têm um grau de automatização, você não precisa raciocinar tanto, pensar tanto, se esforçar tanto para tomar decisões que levam a hábitos depois que já se tornaram hábitos. Temos isso classificado como um tipo de aprendizagem. Aí a gente entra no tipo, o que normalmente a gente quer que vire hábitos, né? Normalmente a gente pensa em hábitos, putz, eu quero ter uma alimentação saudável, comer frutas e vegetais, eu quero fazer exercício físico, eu quero ler, eu quero estudar, eu quero desenvolver uma certa habilidade. A gente quer que essas coisas sejam hábitos porque são coisas que para a gente conseguir o benefício, elas precisam ser recorrentes, ou seja, a gente precisa repetir mais de uma vez. Então, para eu ter saúde ou evitar condições de não saúde, eu preciso frequentemente comer bem, frequentemente comer frutas, verduras, vegetais, legumes, não é comer uma vez na semana, comer uma vez por mês, que vai trazer os benefícios para a saúde. Eu preciso ter uma certa recorrência. É a palavra que eu estava buscando. Exercício físico. Seja por saúde, seja por estética, seja porque eu quero aprender um movimento novo, um esporte novo, eu quero ficar melhor naquela habilidade, eu também preciso de recorrência, eu preciso repetir, eu preciso treinar. Estudo. Eu quero aprender alguma coisa nova, eu quero aprender uma língua, eu quero aprender a desenhar, eu quero aprender a tocar um instrumento, eu preciso de recorrência, eu preciso de repetição, eu preciso de treino. Qualquer outra coisa que normalmente eu penso que eu quero que seja um hábito, são coisas que se beneficiam da recorrência para eu conseguir atingir um determinado patamar, atingir um determinado objetivo, atingir um determinado nível de habilidade, certo? Com isso em mente, com esse contexto, né, em que hábitos é uma aprendizagem e quais são normalmente as coisas que eu quero transformar em hábitos, são coisas que eu preciso de recorrência para obter os efeitos positivos, eu quero introduzir aqui uma ideia que é muito importante para eu realmente conseguir traduzir essas coisas em hábitos, transformá-las em hábitos, que é a ideia de sustentabilidade barra consistência. É uma ideia estranha porque você pergunta, bom, mas quando eu construo um hábito, significa que eu já tenho consistência? Sim, só que é tipo o que vem antes, né? O ovo ou a galinha? Putz, eu preciso ter consistência primeiro para depois aquilo virar um hábito. Ou não, aquilo vira um hábito primeiro e depois eu ganho consistência. A ideia que eu quero traduzir aqui é que muitas vezes para eu construir um hábito eu tenho que primeiro construir consistência, transformar aquela ação de um jeito sustentável para daí facilitar ela virar um hábito. Depois que ela virar um hábito, manter a consistência vai ser ainda mais fácil. Mas em um primeiro momento pode ser que eu precise manter a consistência sem aquilo se tornar um hábito, visto que a gente não consegue controlar necessariamente quanto tempo vai levar para algo se tornar um hábito ou não e que coisas mais complexas são muito mais difíceis de se tornarem habituais do que coisas simples. Então, coisas complexas eu posso até tornar hábitos pequenos componentes, mas talvez o conjunto de ações completo nunca vai ser habitual. Então, eu preciso garantir um jeito de ter consistência mesmo quando as ações que eu desejo ainda não são habituais. Eu ainda não tive esse nível de aprendizagem. E o que eu posso fazer para as minhas ações serem consistentes, para eu conseguir repeti-las em uma determinada frequência com uma determinada recorrência? Aqui tem duas ideias que a gente pode abordar, né? Dois caminhos diferentes. O primeiro caminho é o caminho de uma certa racionalização, de um certo planejamento, que é eu pegar isso que eu quero aprender, isso que eu quero desenvolver, e eu ter bem planejado as etapas, os blocos menores que eu preciso percorrer. Fazer isso sozinho é um pouco mais trabalhoso, precisa de pesquisa, precisa de um certo grau de tempo para disponibilizar, para estar ali, para organizar, para testar e ver o que dá certo. Muitas vezes a gente até sente um prazer nesse grau de planejamento, mas aí a gente não consegue sair dele, a gente fica tendo essa procrastinação justificada de pesquisando e pesquisando e pesquisando o melhor método e nunca colocando em prática.
é uma etapa importante desde que eu consiga sair dessa etapa e eventualmente colocar em prática. Óbvio que se eu tiver suporte, outras pessoas podem fazer isso por mim. Então, se meu objetivo é aprender uma segunda língua, se eu estou tendo aulas particulares, o professor ele já tem esse planejamento pré-organizado, pré-delimitado, e eu só preciso seguir, eu não preciso eu mesmo fazer esse planejamento. Se eu quero aprender algo por conta própria, eu preciso ter um mínimo planejamento para conseguir abocanhar pedaços menores do conteúdo ou da habilidade que eu almejo, porque se eu quiser abocanhar pedaços muito grandes, a probabilidade é que eu vou ficar frustrado, a probabilidade é que eu vou me desanimar, a probabilidade é que eu vou ter um custo gigantesco de esforço e não vou ter nenhum resultado visível e eu não vou conseguir ter consistência. No próximo dia eu não vou repetir isso, seja porque eu não estou com disposição, eu não estou com tempo, ou seja lá o que for. Então desenvolver as coisas sozinho é sim mais difícil e é importante abocanhar pedaços pequenos. Não precisa ser um planejamento exaustivo, é só tentar dividir essa habilidade ou esse objetivo que eu quero em blocos um pouquinho menores, para ser um pouco mais palatável, ser um pouco mais digestível, se é que essa palavra existe. Esse é um caminho. O segundo caminho para a consistência, ou seja, além de abocanhar pedaços menores, é a palavra sustentabilidade. Sustentabilidade, abocanhar passos menores já é o primeiro passo para a sustentabilidade, mas a ideia de algo sustentável é algo que eu consigo manter, é algo que é fazível, é algo que é possível em condições normais, em condições frequentes. Aqui é algo muito importante. O que eu quero dizer com condições normais, com condições frequentes? É óbvio que em condições excepcionais, que eu estou muito motivado, em condições excepcionais que eu tenho muito tempo, em condições excepcionais que eu tenho dinheiro, que eu tenho pessoas me apoiando, eu consigo abocanhar pedaços menores, eu consigo ter desempenhos incríveis, mas são condições excepcionais. Eu preciso basear as ações que eu quero ter consistência nas minhas condições normais. O que são as condições normais? As condições normais são as condições que eu tenho mais probabilidade de ter no dia a dia. Bom, qual que é a condição que eu tenho mais probabilidade de ter no dia a dia? A condição que eu tenho mais probabilidade é de ter 1 hora de tempo livre. A condição que eu tenho mais probabilidade é que normalmente eu vou estar relativamente cansado nesse horário. A condição que eu tenho mais probabilidade de acontecer é que eu não vou conseguir contratar alguém para me ajudar. Então, a condição normal que eu tenho que esperar no dia a dia é 1, não vou ter acesso a um professor, 2, vou estar cansado, 3, vou ter tempo limitado, 1 hora. Dentro dessas condições normais, o que eu posso fazer repetidamente, diariamente, de forma consistente ou em alguma outra frequência, alguma outra recorrência, que não vai me gerar um burnout, que não vai me exaurir e eu não vou conseguir repetir no outro dia. Entendem isso? É mais ou menos aquela ideia de que o feito é melhor que o perfeito, no sentido assim. Se eu estou abocanhando pedaços menores e eu tenho um mínimo de planejamento, mesmo que sejam pedaços pequenos, eu eventualmente vou progredir. Mas eu vou progredir única e exclusivamente se eu conseguir ter a recorrência, se eu conseguir ter a consistência. Não adianta nada eu abocanhar um pedaço gigantesco, eu não ter consistência, isso não vai levar a um progresso, a um desenvolvimento. Se eu quero progresso e quero desenvolvimento, eu preciso conseguir progredir dentro de um planejamento, mesmo que esses mínimos progressos sejam mínimos, sejam pequenos, né? Mesmo que esses progressos sejam mínimos. Então, é basicamente essas duas ideias, de abocanhar pequenos passos. Por que abocanhar pequenos passos? Justamente porque eu preciso levar em consideração as minhas condições normais, as condições que eu tenho no meu dia a dia. Óbvio, se as minhas condições normais forem melhores, se eu tenho mais tempo livre disponível, se eu tenho acesso à instrução, à orientação, se eu tenho acesso a outras ferramentas, pode ser que eu consiga abocanhar pedaços um pouco maior na frequência que eu escolher e, óbvio, eu vou conseguir progredir mais rapidamente. Mas a ideia aqui não é ficar comparando as nossas condições com as condições do outro. A gente só vai se frustrar se a gente fizer isso, porque pessoas diferentes têm condições diferentes e muitas vezes isso foge bastante do nosso controle, né? Então a ideia é eu reconhecer as minhas condições e o que eu posso fazer dentro das minhas condições para construir o hábito que eu quero, para conseguir desenvolver, para conseguir ter esses progressos eventuais, graças à consistência, graças à recorrência e graças à soma dessas pequenas evoluções que vão me levar a lugares
não sei, aonde quer que eu queira ir, né? Qualquer habilidade que eu queira desenvolver, qualquer hábito que eu queira estabelecer, seja para saúde, seja para qual caminho que for. E é isso, pessoas. É mais ou menos essa ideia que eu queria explorar hoje. É uma ideia que é simples, mas muitas vezes é o obstáculo que está impedindo a gente de conseguir construir esses hábitos, de conseguir desenvolver habilidades. É simplesmente a gente não parar para pensar que a gente é humano, que a gente tem que ter, que a gente tem limites e que ao invés de ignorar esses limites, a gente pode levar esses limites em consideração, planejar com esses limites em mente e trabalhar em volta desses limites, para a gente não se desgastar e para a gente conseguir chegar eventualmente em algum lugar que seja satisfatório para a gente. E é isso. Deixe seu comentário aqui embaixo, deixe seu feedback. Até a próxima.